E vai ser um grande prazer poder continuar examinando juntos o capítulo 22 desse livro da adoração pura, que justamente tem como tema de adorar a Deus, né? Então já vimos vários aspectos importantes na semana passada que tinham a ver muito com a importância da adoração exclusiva. E essa semana vamos ver outros 2 pontos e mais alguns detalhes que têm a ver com o nosso futuro, né? Então vai ser bem importante entender como podemos cultivar a união e o amor dentro da organização de Jeová. Justamente hoje, então, iremos considerar juntos os parágrafos de 10 a 22. O Everton Ramos se preparou a leitura para nós, então podemos começar com a leitura dos parágrafos de 10 até 14. Capítulo 8. As profecias de que Jeová colocaria um só pastor para cuidar do seu povo destacam algo importante. Todos nós precisamos servir em paz e união debaixo da liderança de Jesus. Capítulo 9. Neste capítulo vimos as profecias de Ezequiel sobre o povo de Deus ser libertado do cativeiro em Babilônia e voltar para sua terra. Essas profecias transmitem uma mensagem para os que querem agradar a Jeová hoje. Os que adoram a Jeová de modo puro têm que se livrar de qualquer influência da religião falsa e não se deixar contaminar por ela. Apesar de sermos de diferentes formações culturais, econômicas e sociais, temos que manter a união, que é uma das coisas que nos identificam como servos de Jeová. Capítulo 10. A visão dos ossos secos que voltam à vida destacou a união dos servos de Jeová. Que privilégio nós temos por fazer parte do povo restaurado de Deus, um povo que adora Jeová de modo puro e que trabalha lado a lado com um grande exército. Capítulo 12. A união foi especialmente destacada na profecia dos 2 bastões que se tornam um só. Ver como os ungidos e os das outras ovelhas cumprem essa profecia fortalece nossa fé. Hoje vivemos num mundo dividido pelo ódio causado pela religião falsa e pela política. Apesar disso, a lealdade e o amor nos mantêm unidos. Capítulo 16. A visão do homem com o tinteiro e dos homens com as armas esmagadoras nos dá um alerta bem sério. Apenas os que estiverem adorando a Jeová de modo puro quando a grande tribulação começar é que vão ser marcados para sobreviver. Excelente. Então temos a primeira pergunta. Como a necessidade de continuarmos unidos na adoração pura foi destacada nesse livro? Vamos começar com o irmão Costa? Lá no capítulo 8, a gente já percebe que Jeová queria muito manter o povo dele unido quando ele colocou um só pastor para o povo, né? E hoje a gente entende, né, que o nosso pastor, o nosso líder é Jesus. Então nós precisamos servir a Jeová em paz e união, seguindo a liderança do nosso único pastor Jesus. Exatamente. Aspecto importante que tem a ver justamente com a liderança, né? E falando disso, visto que aqui temos vários textos que podem ser considerados, pensem em destacar aqui o que diz Ezequiel capítulo 34, versículo 24. Vamos ver juntos. Aliás, 37 e 24, né? Vai ser interessante poder considerar esse texto. Ezequiel 37 e 24. Alguém quer ler para nós? Vamos ouvir a Mariana. Meu servo Davi será seu rei, e todos eles terão um só pastor. Eles andarão nas minhas decisões judiciais e obedecerão cuidadosamente aos meus decretos. Obrigado, Mariana. Como podemos dizer, então, que esse texto destaca a união? O irmão Paulo? O texto fala de seguir um só pastor, né? Então, uma forma da gente fazer isso hoje em dia é por seguir Jesus Cristo como nosso líder. Como que a gente faz isso na prática? Por obedecer às orientações que o canal que ele usa, do Escravo Fé Prudente, nos fornece através da congregação. Exatamente. Muito bem, Paulo. Que orgulho e que privilégio, né? Também podemos considerar mais detalhes aqui no parágrafo 11, que resume um pouquinho o capítulo 9 desse livro. O que aprendemos com respeito à união, também nesse capítulo do livro. Vamos ouvir o Marcos e o Roberto. Bom, nesse capítulo a gente mostra que o povo de Jeová ele tem que se livrar totalmente da religião falsa, de toda a influência, que embora a gente seja diferente de forma na cultura, né, e na
economia e socialmente, todos nós temos que manter a união, para se manter na adoração pura somente a Jeová. Muito bom. Obrigado, Marcos Roberto. O Rafael também? Isso é prova que temos o mesmo alimento espiritual que mantém o povo de Jeová unido, né? E até mesmo no passado, muitos dos ensinos foram rejeitados, como a trindade, imortalidade da alma, inferno de fogo, idolatria. Então isso é prova de que cada vez mais o povo de Jeová se alimenta em sentido espiritual, é atualizado por meio da organização e se mantém unido à mesma instrução e livre de Babilônia Grande. Exatamente, obrigado, Rafael. De fato, isso nos livra, né? Essa possibilidade de estar unidos na adoração. Inclusive, isso está bem relatado também num outro texto que podemos considerar juntos. Ezequiel 12, 24. Vamos ver porque também esse texto é muito importante para nós hoje, né? Ezequiel 12, 24. Vamos ouvir a Melanie? Pois não haverá mais nenhuma visão falsa, nem adivinhação bajuladora na casa de Israel. Obrigado, Melanie. Então, realmente, por que podemos dizer que é um alívio, né? Saber que podemos estar libertados do que está descrito aqui nesse texto. Vamos ouvir o Daniel? Porque, independente de qualquer diferença que haja no povo de Jeová, diferenças de formação, diferença cultural, econômica, não há nenhuma visão falsa, ou seja, todos nós podemos seguir as mesmas orientações da mesma organização de forma unida. Exatamente. É muito bom isso, né, irmãos? Muito bem. Podemos ver também outros detalhes que talvez vimos aqui no capítulo 10 do livro, conforme o parágrafo 12 nos relata. O irmão Moacir? Esse capítulo é muito interessante. Ele lembrou que a adoração verdadeira ficou, por assim dizer, morta por um bom tempo, né? Até que Jeová começasse a restaurar ela, ali descrita como ossos. Foram ouvidos pequenos estalos desses ossos se juntando. Depois Jeová foi dando tendões, fortalecendo eles. E todos eles se tornaram um grande exército. E olhar para trás e ver que nós já passamos por esse processo e hoje somos o grande exército, é muito bom. Isso se deve realmente à união do povo de Jeová. Que visão marcante, né, amor? É realmente impressionante o que foi relatado aqui. E aqui no capítulo 12, conforme o parágrafo 13, que mais coisas podemos aprender com respeito a essa união? Vamos ouvir o Vitor? Então, esse capítulo 12 foi muito interessante, quando destacou a união dos dois bastões, que se tornariam um. Então, ver os ungidos e das outras ovelhas cumprirem essa profecia nos nossos dias é muito emocionante, visto que nós vivemos num mundo onde as pessoas são divididas pelo ódio, ou religião falsa, ou política. Então, as testemunhas de Jeová, elas são unidas pela lealdade e o amor a Jeová e a Jesus Cristo. Exatamente, Vitor. E isso nos une, apesar das diferentes esperanças que podemos ter, né? E aqui no parágrafo 14, temos alguns detalhes com respeito ao capítulo 16 desse livro. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Vamos ouvir o Daniel. Então, nesse capítulo, a gente relembrou a visão do homem com o tinteiro e dos homens com as armas esmagadoras, né? Então, isso lembrou a importância de nós nos mantermos unidos, adorando a Jeová, durante a grande tribulação também, porque é esses que serão marcados para sobreviver. Exatamente, muito bom, né? Ter essa proteção. União nos dá proteção, né? Conforme o irmão Daniel comentou muito bem. Excelente, então realmente vimos porque é importante estar unidos e como, né, nós entendemos isso de forma clara por meio do livro de Ezequiel. Mas agora vamos considerar juntos um outro ponto, mostrar amor a outros. E vamos examinar juntos os parágrafos de 15 até 18. Capítulo 4. A visão sobre as 4 criaturas viventes nos ensinou sobre as qualidades de Jeová, a principal delas sendo o amor. Quando falamos e agimos com amor, provamos que Jeová é o nosso Deus. Capítulos 6 e 11. O amor motivou Jeová a designar vigias, como Ezequiel. Deus é amor. Por isso, ele não quer que ninguém seja destruído quando ele acabar com o governo de Satanás aqui na terra. Nós temos o privilégio de imitar o amor de Deus.
Fazemos isso quando cumprimos nossa responsabilidade de apoiar o trabalho do vigia atual. Capítulos 17 e 18. Jeová sabe que muitos vão rejeitar sua misericórdia e tentar eliminar seus servos leais. Por amor, Jeová vai defender seu povo quando Gog, da terra de Magog, atacar os que servem a Deus lealmente. O amor que temos por outros nos motiva a avisar ao maior número de pessoas possível que Jeová vai destruir os que maltratam seu povo. Capítulos 19, 20 e 21. Podemos ver claramente o amor de Jeová pelas pessoas na visão do rio que dá vida e na visão da distribuição da terra. Essas visões descrevem as bênçãos da maior demonstração do amor de Jeová, que foi dar a vida do seu Filho por nós. Por causa do resgate, podemos ter nossos pecados perdoados e viver para sempre como parte da família de Deus. Uma das melhores formas de mostrar nosso amor pelas pessoas é por falar a elas sobre o futuro maravilhoso que Jeová prometeu para os que têm fé em Jesus. Muito bem, então mais uma pergunta para nós. Por que temos que mostrar amor a outros e como podemos fazer isso? Então vamos examinar os vários aspectos aqui. Começar com a irmã Glaucia. Então, referente ao capítulo 4, no estudo desse livro, nós estudamos sobre as 4 criaturas. Então, nós aprendemos quais são, essas 4 criaturas viventes, que são o leão, que representa a justiça, a águia, que representa a sabedoria, o touro, o poder, e a face de homem, que representa, que é bem representada, na visão para ilustrar o amor, por ser a imagem de Deus. E nós conhecemos o texto de 1 João 4,8, que diz que Jeová é amor, sendo a personificação dessa qualidade. Então, sendo assim, nós como servidores leais de Jeová, nós devemos demonstrar essa qualidade no nosso modo de falar e agir com outros, para que realmente fique bem evidente o Deus que nós servimos. Exatamente. Muito obrigado, Glaucia. Vamos ouvir também o irmão Felipe. Capítulos 6 e 11, vimos que o amor de Jeová o motivou a designar vigias, assim como Ezequiel, para avisar aquele povo para que não fossem destruídos, pudessem se arrepender. E nós podemos imitar esse amor de Jeová, fazer o melhor na pregação e apoiar o trabalho do vigia atual. Exatamente, E falando sobre vigias, veio à mente, como se chama, o principal canal de comunicação que o escravo tem, uma publicação que temos há mais de um século. E que é usada também em todos os nossos sábados e domingos. Irmão Moacir. A revista Sentinela, ela tem tudo a ver com o trabalho de um vigia, e ela tem sido o canal que Jeová usa para avisar tanto aqueles que servem a ele, quanto aqueles que não servem, sobre seus propósitos. Exatamente, Moacir, Que bom que Jeová colocou vigias nessa sentinela, Continua nos guiando, especialmente nessa época difícil que estamos vivendo, Muito bom mesmo. E que mais podemos aprender aqui, examinando juntos os capítulos 17 e 18 desse livro, com respeito ao amor, conforme encontramos aqui no parágrafo 17? Irmão Costa? Nesses capítulos 17 e 18, a gente viu que o amor vai motivar Jeová a defender o seu povo quando Gog, da terra de Magog, atacá-los, Então, hoje, a gente já tem uma responsabilidade grande de avisar as pessoas disso. Então, nós precisamos também, assim como Jeová, deixar que o amor nos motive a fazer esse trabalho. Exatamente. Muito bom, Costa. E para poder considerar um pouquinho o que a gente pode aprender também aqui, no parágrafo 18, vamos considerar primeiro um texto da Bíblia. Vamos ver juntos Ezequiel, capítulo 47, os versículos 21 e 22. Assim, depois podemos fazer algumas considerações. Ezequiel 47, 21 e 22. Vamos ouvir o Rivelto. Vocês devem repartir essa terra entre si, entre as 12 tribos de Israel. Vocês devem distribuí-la como herança entre si e entre os estrangeiros que moram com vocês. Os que tiverem filhos no seu meio, eles serão para vocês iguais aos israelitas de nascimento. Eles receberão uma herança junto com vocês entre as tribos de Israel. Muito bom, obrigado, Rivelto. Aí nós podemos nos perguntar, por que esse texto mostra que a nossa obra de pregação é algo positivo também para quem recebe essa mensagem? Vamos ouvir o Felipe.
Nós vimos que a terra, a herança, ela seria dividida em partes iguais, sem distinção. Então, a forma que a pregação é feita hoje também é dessa maneira. Todos aqueles que aceitarem a verdade e fizerem mudança, servir a Jeová, poderão ter a mesma esperança. Que bom, né? Realmente, né? Quanto será bom poder compartilhar todas essas bênçãos que vêm de Jeová, né? Talvez com pessoas com que nós ajudamos a aprender a verdade. Muito bem, então já vimos, né, por meio da consideração de hoje, a importância da união e do amor, né, conforme relatado pelas profecias de Ezequiel. Mas sendo profecias, a gente sabe que as profecias têm a ver também com o futuro, né? Então vamos continuar a nossa consideração agora no subtópico depois dos 1000 anos, um grande ato de humildade. Vamos ver qual é esse ato aqui no parágrafo 19. Durante o reinado de 1000 anos, Jesus vai ressuscitar bilhões de pessoas e acabar com a dor causada pelo nosso inimigo, a morte. A história da humanidade não tem sido uma história feliz. Mas, no futuro, conforme as pessoas forem sendo ressuscitadas, todo esse sofrimento vai ficar para trás. Jesus vai dar aos ressuscitados a oportunidade de escrever uma nova história, uma história melhor. Por causa do sacrifício de resgate, ele vai poder desfazer todo o mal causado pelas guerras, pelas doenças e pela fome. Mais do que isso, ele vai nos ajudar a eliminar a raiz do problema, o pecado herdado de Adão que nos causa tanto sofrimento. Jesus vai desfazer completamente as obras do diabo. Mais uma pergunta aqui no parágrafo 19. O que Jesus vai fazer durante o reinado de 1000 anos? Sinta-se também livre de incluir os comentários que encontramos aqui no quadro, mesmo que ele será considerado na próxima semana de forma mais completa, né? Vamos ouvir o Marcos Alberto. Bom, Jesus ele vai ressuscitar bilhões de pessoas, né, acabar de vez com a morte, que é um inimigo que já está há tanto tempo aí, né? Jesus também ele vai dar aos ressuscitados a chance de reescrever sua história, de fazer uma história melhor, né, sem os erros que cometeram na anterior. E também vai desfazer todo o mal, né, causado pelo pecado e de tanto sofrimento. Exatamente. Obrigado, Mateus, pelo comentário. Muito bom. Como é que, então, nós entendemos, né, que isso é realmente preciso, com base também no que encontramos em Romanos, ao capítulo 5? A irmã Glaucia. Então, é através do sacrifício de resgate de Jesus, né, que isso vai ser possível no futuro. E nada melhor, né, do que nós agora, numa campanha, né, que acabou de começar, que nós podemos convidar as pessoas, né, para já ter esse acesso, né, para conhecer melhor, né, esse resgate e poder, né, já se beneficiar, né, do que Jesus fez por elas também. E quem sabe, né, elas poderem ter esse privilégio de poder estar conosco, né, nesse novo mundo, né, e ter esse privilégio de viver para sempre. É verdade, um grande privilégio, né? Irmão Crispim? O texto de Marcos, capítulo 5, nos ensina 2 grandes lições. A primeira é que Cristo já provou que tem o poder para ressuscitar as pessoas. Ele vai fazer isso em um reinado milenar. Mas no versículo 42, depois que Cristo ressuscitou uma menina, fala que os seus parentes não conseguiram conter de tanta alegria. Então, quando Cristo ressuscitar de vez a humanidade e acabar, por fim, com a morte, esse vai ser o resultado. Nós não vamos conter a nossa alegria. Será muito bom, né? Nem conseguimos imaginar tudo isso. Irmão Felipe? Podemos ter certeza de que isso será algo eterno, porque Jesus não vai cuidar apenas dos sintomas dos problemas, mas vai cuidar da raiz do problema, acaba para sempre com o pecado e a morte e também desfazer completamente as obras do diabo. Que bom, né? Tudo de bom, né? Acertar todas as coisas que infelizmente tornam difícil a vida que temos hoje. E de fato, ninguém melhor de Jesus poderia fazer isso. Vamos ver também quais outras qualidades tem o nosso rei, né? Aqui podendo considerar juntos o parágrafo 20. Antes da leitura do parágrafo, o irmão Everton vai ler para nós também o texto de 1 de Coríntios 15, 24 e 28. 1 Coríntios 15, 24 a 28. A seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda a autoridade e poder. Pois ele tem de reinar até que Deus tenha lhe posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte, pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés.
Mas, quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. O que vai acontecer depois que toda a humanidade for perfeita e a terra tiver sido transformada no paraíso que Jeová queria desde o começo? Jesus e os 144.000 vão demonstrar grande humildade ao entregar o reino a Jeová. De boa vontade, eles vão abrir mão da autoridade que tiveram durante os 1000 anos. Tudo que o reino tiver realizado vai durar para sempre. Como Jesus e os 144.000 vão demonstrar grande humildade? Vamos ouvir o irmão Paulo? Por depois de toda a humanidade estar perfeita e a terra tiver sido transformada num paraíso, eles de boa vontade entregarem o reino a Jeová. Exatamente, muito bom, Paulo. Irmão Daniel? E essa humildade fica ainda mais destacada quando nós pensamos que Satanás e os primeiros humanos encontraram uma terra perfeita, mas de modo arrogante tentaram usurpar o poder e tornaram tudo tão ruim como nós vemos hoje. Jesus e os 144.000 vão pegar a terra nessa situação terrível que está, transformar tudo em algo perfeito e depois de modo humilde entregar o trono de volta para Jeová. Que grande honra é para nós sermos súditos de um reino assim, né? É verdade, se nós raciocinarmos nisso, temos muitas coisas para pensar, né? Inclusive, uma coisa que encontramos aqui no versículo 28, de 1 Coríntios ao capítulo 15, né? O que significa, né, entregar esse reino? Significa que para Jesus, os 144.000, eles vão para algum outro lugar, não estão sujeitos a nada, podem fazer o que bem querem? Será que é isso mesmo? Irmão Rafael? Não, né? Jesus ele também vai se sujeitar junto com os 144.000 a Jeová. Então isso mostra a grande humildade de Jesus e também desses 144.000 de estar disposto a se sujeitarem a Jeová. Muito obrigado, Rafael. Isso mesmo, né? Irmão Crispim? E quando nós pensamos nisso, na disposição tanto de Cristo quanto dos 144.000 de serem obedientes a Jeová e sujeitos ao governo de Jeová, também nos motiva a querer ser o mesmo. Seja agora, aqui nesse velho sistema, seja lá por toda a eternidade também. Que bom. Obrigado, Crispim. E essa humildade nós podemos ver na imagem também. E podemos comentar também um pouquinho sobre essa imagem que mostra Jesus, né? Distribuindo, voltando esse reino para Jeová. Vamos ouvir a Glaucia. Vendo essa gravura, né, emociona mais uma vez pensar, né, nessa humildade de Jesus, como já foi bem comentado, né? E ele fez inúmeras vezes isso também quando ele esteve na terra, né? Desde lavar os pés dos apóstolos, quanto montar num jumentinho, e até mesmo o seu batismo foi um grande ato de humildade, né? Por dedicar em público a sua vida a Jeová. Mas agora ele tem uma posição diferente, né? Porque ele é um rei, uma posição extremamente elevada, somente abaixo de Jeová. E mesmo assim ele continua demonstrando que Jeová não é só o seu pai, mas ele é o seu Deus, né? Então, com certeza, essa atitude ensina muito, né, aos 144.000 que presenciarão isso de perto, mas também a todos nós, né, que seremos influenciados por esse governo justo e perfeito. Que bom, que exemplo perfeito, né? E irmão Felipe? Esse evento que vemos na figura ainda não aconteceu, mas a profecia bíblica mostra como se já tivesse acontecido. Isso porque o nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre foi e sempre será humilde. É um grande exemplo para nós. Podemos imitar, sim. Excelente. Vamos ver agora o subtópico teste final, parágrafos 21 e 22. Jeová vai então fazer algo que vai mostrar a grande confiança que ele tem nos seus servos aqui na terra. Ele vai ordenar que Satanás e os demônios sejam soltos do abismo onde ficaram presos durante os 1000 anos. O mundo vai estar bem diferente do que esses inimigos de Deus conheciam. Antes do Armagedon, a maioria das pessoas era enganada por Satanás, e a humanidade estava dividida pelo ódio e pelo preconceito. Mas, no final dos 1000 anos, toda a humanidade vai ser uma só família que se ama e que adora Jeová de forma unida. A terra vai ser um verdadeiro paraíso. Porque Jeová vai soltar Satanás e os demônios e deixá-los entrar nesse ambiente perfeito?
No final dos 1000 anos, a maioria das pessoas nunca terá tido a oportunidade de provar sua lealdade como servo fiel de Jeová. Como assim? Bem, grande parte dela só vai conhecer a Jeová no paraíso, depois de ser ressuscitada. Jeová não só vai ressuscitá-las, como vai dar a elas tudo o que precisarem em sentido físico e espiritual. Além disso, no paraíso só haverá pessoas que amam e servem a Jeová. Assim, no final dos 1000 anos, os ressuscitados nunca terão sofrido influência negativa de ninguém. Satanás poderia acusar esses ressuscitados da mesma coisa que acusou Jó, que eles servem a Jeová só porque ele os protege e os abençoa. Assim, antes de Jeová escrever nossos nomes para sempre no livro da vida, ele vai nos dar uma oportunidade de provar de uma vez por todas que somos leais a ele como nosso Pai e governante. Muito obrigado, Everton, pela excelente leitura que deu significado ao estudo que tivemos hoje. E vamos com outra leitura agora. Vamos, antes de fazer as perguntas, ler juntos Apocalipse 20, de 1 a 3. Vamos ouvir o Vitor. Vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele pegou o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou o abismo e o selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos tivessem terminado. Depois disso, ele terá de ser solto por um pouco. Muito bom, obrigado, Vitor. A parte da pergunta: como a Terra vai estar no final dos 1000 anos? O Matheus Roberto. Ela vai estar bem diferente do que está agora, né? Onde a grande maioria das pessoas hoje são enganadas por Satanás e seus demônios. Lá vai estar ao contrário. Toda a humanidade vai estar adorando fielmente a Jeová. Bom saber que Satanás ficará preso, né? Mas a parte B nos diz: por que Jeová vai soltar Satanás e os demônios? Vamos ouvir o Micael? No final dos 1000 anos, a maioria das pessoas nunca terá tido a oportunidade de provar sua lealdade como servos de Jeová, né? E Jeová, no paraíso, vai dar coisas boas para esses ressuscitados. Então, Satanás poderia acusar esses ressuscitados da mesma coisa que acusou Jó, que eles só servem a Jeová só porque ele os protege e abençoa. Exatamente, Micael. Muito obrigado, né? Muitas pessoas hoje poderiam alegar que foram enganadas, né? Pela religião, por outras pessoas. Mas será que no final do milênio as pessoas poderão falar que tiveram sido enganadas em sentido religioso? O que vocês acham? Felipe. Não, com certeza não. Porque sem a influência de Satanás, todos terão oportunidade de aprender sobre Jeová, provar sua lealdade a ele, então não serão enganados. Exatamente. Muito bom ver todos esses detalhes, né, que demonstram quanto foi importante a consideração, né, de todos esses capítulos do livro de Ezequiel. E mais coisas iremos ver também na próxima semana para acrescentar, né, detalhes sobre o estudo que tivemos nesses meses. Muito obrigado pelos ótimos comentários de todos.